Olá, turminha do sexto ano, tudo bem, né? Vamos continuar a nossa aula? Primeiramente, gente, gostaria de dizer para vocês que nós iniciaremos um novo caminho para os nossos gêneros textuais, tá? Hoje nós falaremos sobre dois assuntos que são interessantes no mundo que nós vivemos atualmente. Um deles já existe há bem mais tempo, que é a gíria, e o outro é o internetês. Só esclarecendo para vocês, não confundirem internetês com estrangeirismo. Ai, tio, o que é isso? Eu nunca ouvi falar isso. Não se preocupem, porque estrangeirismo é uma coisa que vocês estudarão nas próximas séries. Agora, quanto ao internetês, nós vamos ter uma leve noção, porque também são coisas que ficarão profundas futuramente, tá? Vocês se lembram que nós trabalhamos os gêneros textuais diário pessoal, né? E nós trabalhamos também blog. Por isso que nós vamos falar sobre o internetês. Só ressaltando que gíria e internetês não são gêneros textuais. Algumas pessoas pensam que eles são gêneros textuais, mas na verdade eles são modalidade da língua, tá? A gíria, por exemplo, ela é muito diferente. A distância dela com o internetês é super diferente, tá? Vamos falar primeiramente da gíria, porque a gíria é um pouco mais velha. Gente, há muitos anos, mas há muitos anos, lá na década de 60, de 50, quando algum jovem, porque normalmente gíria ela é mais para o público jovem, conversava e falava uma gíria, usando gíria, vamos dizer assim, muitas vezes ele era mal visto. Tanto é que a gíria, ela não era comum em pessoas consideradas pessoas de família de bem. Era mais próprio, vamos dizer assim, para pessoas de gangues, né? Para pessoas consideradas excluídas da sociedade, vamos falar assim mais claramente. E também é uma época que gíria foi muito forte, pelo menos aqui no Brasil, a gíria foi muito forte. Foi na década de 60, 70, época de movimento hippie, tá? Então, a gíria era uma língua quase que normal, vamos dizer assim, quase que geral dos hippies. Ressaltando que o movimento hippie era uma coisa diferente de morador de rua, uma coisa diferente de mendigo, tá? Muitas pessoas confundem, pensam que é a mesma coisa, mas não é. E os hippies também eram mal vistos, né? Eram consideradas pessoas com padrões não normais para a sociedade. Mas isso aí é outra coisa que será estudada em outra época. A gíria, pessoal, ela sofre muita transição. A nossa língua portuguesa também sofre transição com frequência, mas apesar de sofrer transição com frequência, a nossa língua portuguesa ela é uma língua, vamos dizer assim, que ela tem uma gramática, que ela tem um dicionário, que depois, com o passar dos anos, a gíria também passou a ter um dicionário, mas falando assim de norma culta, a língua portuguesa ela tem as suas regras, ela tem a hora de ser usada, a hora de não ser usada. A gíria já é uma coisa solta, ela não tem aquela obrigatoriedade de ser usada da forma correta, né? Vamos supor que tenha a forma correta, mas não existe aquela obrigatoriedade. Os alunos, no entanto, precisam tomar um cuidado muito grande, porque muito embora hoje a gíria seja aceita na maneira de dizer, tá? Hoje em dia, se você falar, qual é, bicho? Qual é, brother? As pessoas não vão dizer assim, aquele ali é um mau elemento, aquele ali não é de boa família. Provavelmente as pessoas não dirão assim. Porém, essa linguagem mais usada entre os adolescentes, entre os jovens, ela tem um limite. Porque o jovem, você que está estudando, por exemplo, você que pretende se tornar um médico, um advogado, um dentista, sei lá o quê, você não pode usar esse tipo de língua nas suas produções de texto, no seu simulado. Você não pode usar
na escola, de uma forma geral, responder suas provas, quando você for conversar com a diretora, com a secretária, se de repente você vai aí participar de um evento que vocês vão fazer uma homenagem ao prefeito, ao presidente, lá na Câmara, sei lá, onde vocês não podem usar gíria. Então, vocês viram? Muito embora hoje, aparentemente, a gíria ser aceitável na nossa sociedade, ela ainda assim tem um limite. Ela não é usada de forma solta, de forma livre, a hora que quer, do jeito que quer. Inclusive, dependendo da situação que você estiver, se você estiver procurando um emprego, se estiver procurando uma vaga para uma seleção, um processo seletivo, alguma coisa, se você chegar lá cheio de gíria, talvez uma gíria ou outra, um fragmentozinho, talvez não incomode, mas a ideia é que você não use de jeito nenhum. E se você for fazer uma entrevista, um serviço, uma coisa, se você ter aquele excesso de gíria, pode ter certeza que provavelmente você está descartado. A gíria também, muito embora ela seja aceitável, gente, ela tem a hora de ser aceitável, conforme eu já estou falando. Vocês não podem usá-la num documento, vocês não podem usá-la numa entrevista, né? Na maioria das vezes, vocês não podem usá-la. Então, ela é falada assim, eu falo com meu colega, eu falo com meu irmão, eu falo com uma pessoa que eu sou íntima e para por aí, tá? Ela não pode sair disso, ela não pode ir adiante. Mas a gíria também sofre transformações. Algumas gírias que são faladas hoje não eram faladas quando eu era criança. Algumas gírias que eram faladas quando eu era criança, hoje em dia as pessoas nem conhecem. Por exemplo, os rapazes tinham mania de falar assim, aquela menina é um chuchuzinho, né? Então, eu não sei, eu acho que hoje em dia não se usa isso. Talvez as pessoas estejam mais voltadas para o estrangeirismo e para o internetês do que para falar, fulano é um pão, né? Achava uma moça bonita, achava um rapaz bonito, falava, fulano é um pão. Hoje em dia não se ouve falar isso. Então, sofre transformações. A gíria não é uma língua, só ressaltando, ela é uma modalidade, ela é um fenômeno, que muitas vezes ela acompanha uma certa época, depois aquilo para, depois aquilo some, desaparece, tá certo? E nós vamos falar também sobre o internetês. Eu acredito que em relação à gíria, vocês não tenham dúvida, é uma coisa fácil, né? E se vocês perguntarem para os pais de vocês quando eles eram crianças, quando eles eram adolescentes, quais os tipos de gíria, se for pessoas que viveram sempre no interior, as pessoas que viveram no meio rural, eles quase não tiveram acesso à gíria, porque aí há uns 20 anos, na cidade do interior, pelo menos aqui no Goiás, gíria também não era bem aceita. Era uma palavrinha ou outra igual, tô legal. Muita gente não sabe, mas falar assim, fulano é legal a beça, é uma forma de gíria. Algumas gírias, elas ficaram tão encravadas, que algumas pessoas às vezes não conseguem idealizar aquilo como uma gíria, né? Mas muitas palavras que vocês falam continuam sendo gíria, mas talvez não aquela gíria agressiva, né? E o aluno também tem que tomar cuidado para não usar tanta gíria, senão qualquer hora ele pode se complicar. Tá certo? Essa foi a primeira parte do nosso vídeo. Nós falamos sobre gíria. Agora nós vamos falar sobre o internetês. Eu acho que esse vocês terão mais facilidade. Vamos experimentar? Vamos ver?